Agora, vamos começar a bater um papo aqui com ele, que é um paraibano de coração. Ele declara que veio para essa terra, se identificou imensamente com ela, adotou-a como a sua terra natal mesmo, né? Embora tenha nascido lá na mesma terra que eu, em São Paulo, e como eu também escolheu estar aqui, né? Ele é um profissional com mais de 20 anos de atuação na área de tecnologia. Ele está à frente de uma empresa que nasceu na Paraíba, mas hoje atua em nível nacional, inclusive com uma grande carteira de clientes na região sul do país, e está sempre antenado com o que tem de mais moderno, com o que tem de high-tech em termos de informática e serviços nessa área. Conosco hoje, aqui no Master Business, Renato Rodrigues. Bem-vindo, Renato. Obrigado, Luiz, pelo convite, né, em compartilhar aqui um pouco da minha inquietação, né, de trazer insights de empreendedorismo e inovação, né, e claro, falar com o meu mentor aqui em liderança é sempre uma satisfação, né, e claro, né, nunca esquecer, né, de ser um paraibano de coração, de ter família e ser apaixonado, né, pela Paraíba. E São Paulo, né, a gente não escolhe onde irá nascer, né, então lá eu só tenho o RG e o time, tá? Mas o time acho que é outra pauta, né? Deve ser outro programa. É verdade. Aliás, os times de São Paulo, tirando um verde que tem lá, os outros péssimos. Isso, é outro programa, é um programa esportivo. Mas, Renato, olha só, é interessante trazer aqui para o nosso telespectador, e eu tenho feito isso nas primeiras entrevistas, nessa retomada do Master Business, para você falar um pouquinho para nós de como você venceu, como você atravessou aquele período da pandemia, o que foi importante, o que foi determinante para que você passasse por tudo aquilo com sucesso, né? Perfeito, Luiz. Nós vivenciamos, né, um momento de transformação abrupta, né? De aceleração, adequação, transformação, né? E se percebeu, né, que as empresas que tiveram sucesso nessa adequação, nessa transformação, eram empresas que já tinham um mindset de pensamento ágil, né? E o que é você ter o pensamento ágil, né? É você se permitir o erro. E normalmente as pessoas elas não gostam da palavra erro, né? E o pensamento ágil ele já faz uma mudança na palavra erro. Ele fala que erro é aprendizado. Então imagine que você precisa se permitir o erro, mas é um erro entre aspas. Você precisa se permitir o aprendizado. Você precisa se permitir o aprendizado para que você possa acertar mais rápido. E aí se você consegue acertar mais rápido, você consegue se posicionar melhor num momento de transformação, aceleração, adequação. Então, o primeiro insight que eu gostaria de deixar seria o mindset do pensamento ágil, que já era algo bem instituído em empresas de tecnologia. Sim, é natural, né? Sendo que, Luiz, se percebeu que outras companhias passaram a adotar, tá, metodologias ágeis e o pensamento ágil como componente estratégico. Tá? Então, hoje, o que eu coloco? É que o pensamento ágil ele é um componente estratégico dentro de qualquer companhia, né, dentro desse cenário que nós estamos atual. Por quê? O que se percebe hoje é que a ruptura é mais rápida, Luiz. Antigamente, determinadas situações de ruptura eram 10 anos. Né? Hoje são meses. Meses. E aí eu tenho um exemplo clássico, tá, Luiz, que é bem popular. Tá? O lançamento do Pix, ele foi durante a pandemia. Sim. Né? E o Pix, ele era uma solução para não a dor que a qual ele transformou. Porque hoje, Luiz, eu não lembro, e eu acredito que você não lembra, a última vez que você sacou dinheiro em cédula em um caixa eletrônico. Você lembra? Eu não ando mais com dinheiro. Eu não lembro. Eu não ando mais com dinheiro. É verdade. Às vezes chega a ser até constrangedor, sabe? Porque qualquer coisa... Outro dia, Renato, uma pessoa chegou na janela do meu carro para me pedir uma ajuda. E eu falei, poxa, eu tô sem dinheiro. Aí a pessoa falou, mas eu tenho Pix. Eu falei, ah, tá. E o que eu quero colocar? É que assim, nós tivemos essa mudança durante esse período, onde a gente
meio que assim, extinguiu o uso do dinheiro em papel. É verdade. O Pix, sendo que o Pix, quando ele iniciou, ele tinha uma proposta de melhorar a jornada, a experiência de DOC e TED, de transferências. Ele tinha um alvo, que eram os cartões de débito e crédito. Na verdade, onde ele acertou foi no dinheiro em espécie. Nós tínhamos uma população desbancarizada antes da pandemia, mas pós-pandemia, grande parte dessa população desbancarizada se bancarizou por causa dos benefícios, pela forma também de poderem receber, porque ninguém estava mais disponível fisicamente ou circulando papel moeda, né? Então, assim, o pensamento ágil, ele é necessário e estratégico, ele é essencial, ele não é supérfluo, porque o mundo inteiro, o cenário interno e externo, está em constante transformação acelerada. Inclusive, Renato, isso proporcionou e levou digamos assim, a formalização de muitos negócios que trabalhavam completamente fora de forma informais, né? E isso veio exatamente também em função do Pix, que as pessoas precisaram dizer, não, eu tenho que ter conta no banco, então, né, foram criadas circunstâncias tributárias mais acessíveis e que permitiu, então, ampliar, digamos assim, o alcance da economia formal. Mas eu quero ouvir de você aqui um pouquinho e quero refletir um pouco sobre essa sua colocação do pensamento ágil na gestão. Esse é muito importante, porque, como o Renato colocou, a disruptura, ou seja, a mudança, ela está ocorrendo hoje em períodos muito curtos. Em questão de meses, as coisas não são mais como eram. De repente, elas mudam. E aí, a agilidade na tomada de decisão é fundamental. Eu posso, inclusive, dar uma contribuição nesse raciocínio de que existem ferramentas específicas para tomada de decisão em determinados cenários. Cenário caótico, cenário desafiador, um cenário mais sereno. Existem ferramentas para tomada de decisão. E você não toma decisões rápidas se você vem há anos tranquilo, sereno, né? Naquela sensação, pseudo-sensação, falsa sensação de segurança, né? Então, é preciso manter essa agilidade. A tecnologia permite a vocês estarem sempre com essa agilidade. Como você estimula isso dentro das suas equipes, com os seus líderes, com o seu time? Você precisa criar um ambiente, né? Você precisa proporcionar uma cultura da inovação, Sim. uma cultura das ideias, uma cultura da experimentar. Então, tudo parte, claro que isso é um exemplo hierárquico, tem que começar da alta liderança e isso tem que ser disseminado para toda a operação, tático e estratégico. Você precisa permitir que as pessoas experimentem e forneçam ideias. Para você ter ideia, lá na nossa companhia, na Softcom, nós temos um indicador que são ideias. Ideias é um indicador de desempenho, digamos assim. Isso. E esse indicador, Luiz, ele existe desde 2009. Olha aí. Esse é um indicador de 14 anos, não caducou. Na verdade, ele vive em constante aprimoração. Você tem ideia, a gente tem eventos que duram 60 dias, que são eventos de inovação, que nós chamamos hackathons, né, internos, né, primeiro com a inovação fechada, né, onde os colaboradores produzem soluções e ideias para que a empresa se posicione com melhores processos e com melhores soluções e produtos. A gente também faz sessões de inovação aberta, com hackathons, convidando a sociedade, convidando a universidade, profissionais de mercado. Então, esses insights, eles tanto vêm de dentro da casa como de fora da casa, mas a liderança ela precisa proporcionar esse ambiente de experimentar, de inovar, de fazer diferente e de inquietação. De inquietação. E, evidentemente, você gera reconhecimento às boas ideias, você valoriza isso, dando visibilidade a essas pessoas. Isso, Luiz. Quando você tem uma ideia, e essa ideia ela pode gerar um melhor resultado para o cliente,
né, são dois tipos de persona, né? Ou o nosso cliente final ou o cliente softcom, né? E quando você tem o pensamento ágil já dentro da organização, você monta as squads. O que são squads? São times menores, multidisciplinares, que eles vão estruturar e desenvolver uma ideia. Então, digamos que nesse grupo, dentro desse ecossistema de ideias, dessa inquietação, né, você tenha uma ideia bem legal, relevante, que precisa ser estruturada e desenvolvida. Aí o que você faz? Você cria uma squad. É um grupo de pessoas, Luiz. Sim, multidisciplinares, uma equipe, mas ela tem que ser multidisciplinar. Um cara de business, um cara tech, um cara de jornada. E aí esse time é isolado, né, para desenvolver e estruturar essa ideia. Né? E ele vai criar um MVP, que se chama Mínimo Viável Produto. É aquela solução de experimento. Eu não preciso demorar meses para lançar, para criar algo. Eu tenho que fazer algo que possibilite experimentar no mercado, que pode ser curto, e aí, claro, na hora que me gerar aquele aprendizado, que muitas vezes as pessoas falam de erro, né, aí eu vou julgar se eu vou investir mais horas. Tá? Então, assim, é toda uma estrutura, um clima, um ecossistema montado, envolvendo ideias, inovação e pensamento ágil. Como uma startup dentro do seu negócio. Boa, Luiz. Acho que é um exemplo perfeito. Você vai criando startups dentro do seu próprio negócio. Do seu próprio negócio. Perfeito. Você coloca pessoas para pensarem diferente do que você faz. Perfeito. E você, evidentemente, mantém a estrutura operacional daquilo que você faz com máxima eficiência. Isso. Mas você forma os times para desafiarem as ideias que o seu negócio pode enfrentar ou ações que ele possa usar de superação e inovação. Perfeito, Luiz. E até para fechar bem esse ponto, tá? Além de você ganhar diferenciais competitivos, né, componentes estratégicos, existem subsídios fiscais, a Lei do Bem, por exemplo, tá? Onde você consegue deduzir em base de imposto de renda os investimentos em inovação. Quer dizer, além de você se posicionar de forma competitiva e estratégica, isso também pode ser levado também como uma redução de tributos. Olha como uma redução de tributo. Quer dizer, usando a Lei do Bem. Se você que estiver nos assistindo, imaginar que fazer isso vai aumentar o seu custo, não é? Porque muitas vezes os empresários, eles olham muito para o custo, se preocupam muito com o custo. Então, o Renato está trazendo aqui à luz de que existe uma lei que permite que esse investimento ele seja abatido dos impostos da empresa. Perfeito. Acho que a partir de agora, né, Luiz? Acho que todo mundo vai olhar com a inovação, né? Com um olhar mais... olha, nessa nossa conversa, né? A inovação, veja bem, a inovação hoje em dia, ela é o verdadeiro oxigênio do seu negócio. Porque você respira hoje. Mas o que você vai respirar amanhã depende da sua capacidade de adaptação e inovação, né? E quando eu digo adaptação, né, Renato? Se eu não inovei, alguém inovou, e aí eu vou ter que correr atrás, eu vou ter que me adaptar, senão eu perco aquilo que eu estou fazendo. Isso, Luiz, isso. E esse conceito, a gente fecha assim, com o conceito das ondas. Né? Sempre a primeira onda da inovação é a onda do aprendizado, é a onda do experimento. Nem todos percebem. Mas, quando vem a onda 2, é aquela onda avassaladora, é aquela onda disruptiva. Sim. Quem não se preparou não consegue surfar. Ou vai ficar ali para trás, ou vai passar de qualquer jeito. E existem vários exemplos clássicos de mercado, como locadoras de vídeos, como armazenamento de arquivo, né, como a fotografia. Sim. Vários exemplos clássicos, que não vamos citar os nomes, né, que não estavam prontos para a segunda onda e desapareceram. E desapareceram. Inclusive, Renato, isso oportuniza nós chamarmos a atenção de gestores, de empresários que estão à frente do seu negócio, buscando sempre um jeito de reduzir, às vezes até obsessivamente reduzir os custos, cortar compromissos que a própria empresa tem com foco à sobrevivência, mas esquecendo da inovação.
Às vezes, a miopia para a inovação nos leva a tomarmos atitudes que parecem corretas numa gestão, mas que, na verdade, estão ampliando o risco do negócio. Então, é muito importante embarcar na sua gestão, embarcar na condução dos negócios, da organização, da instituição que você está à frente, a busca pela inovação. Porque de uma boa ideia, você pode simplesmente virar a chave do negócio e aquilo que parecia um desafio, né, Renato, se torna uma oportunidade gigantesca para o empresário. Agora, tem que se fazer isso com ética e cuidando de todas as partes envolvidas, né? Não existe evolução com sacrifício de um ou de outro. Isso não é evolução, isso é sacrificar. E aí, então, eu acho que a ideia que você traz de inovação foi vital para que vocês atravessassem a pandemia e como a iniciativa vem de 14 anos atrás, parece que vocês já tinham o remédio antes da doença, né? Isso, Luiz. E assim, uma empresa, um case de sucesso, ele é sustentado em pilares, né? E a gente reforçou muito bem aqui o pilar inovação. E dentro também desse período, né, de aceleração e adequação, eu gostaria de reforçar também um pilar empreendedorismo. Nós criamos um programa chamado PEV. PEV. Porque para mim, Luiz, tudo tem que ter nome. Uhum. Eu começo tudo que eu vou pensar, que eu vou criar com o nome. Se eu não tenho o nome, eu não começo. Porque não me inspira. Olha, eu acho que nós todos fazemos um pouco disso, porque quando a gente tem um filho, a primeira coisa é pôr o nome, né? Nossa. E aí depois criar. Luiz, adoro conversar com você. Nada mais assim, inspirador do que os nossos filhos, né? Não é? E assim, tinha uma coisa que me incomodava quando eu via na TV, matérias assim, Programa de Demissão Voluntária, PDV. Sim. Que é quando uma empresa ela estimula o desligamento dos colaboradores, né? Por questões de cenário. Não culpa da empresa, nem culpa do colaborador. Sim. Questão de cenário, economia. Né? Nós não temos como intervir isso. Mas eu falei, nossa, eu posso criar algo diferente, mas com inspiração reversa. Tá. Eu falei, eu vou criar o Programa de Empreendedorismo Voluntário, que é o PEV. Ó, PDV, Programa de Demissão Voluntária, PEV, Programa de Empreendedorismo Voluntário. O que consiste o Programa de Empreendedorismo Voluntário? Nós temos hoje cerca de 72 franquias, tá? E metade dos nossos franqueados são ex-colaboradores. Entendo. Aí o que acontece? O que é o PEV? Vamos chamar de PEV, já somos íntimos. Tá. Né? O que consiste o PEV? Você estimula os seus colaboradores a serem franqueados. Franqueados da empresa. Da empresa em aberturas de mercados em região sudeste, região norte, não próximos, E é sempre muito interessante. em regiões distantes. Porque o colaborador, o que ele leva? Cultura, conhecimento do produto, embaixador da marca. Eu crio um clima interno mostrando que existe um plano de cargos diferente. Olha só, você chega a um determinado nível e você fala, agora eu posso ser sócio, agora eu posso ser franqueado. E a gente criou esse modelo nesse período de pandemia e tem sido acho que um insight assim, muito legal. Tá? E o resultado se fala, né? 50% dos colaboradores, 50% dos franqueados atuais são ex-colaboradores, Luiz. Então foi um sucesso. Então, e essa ideia é muito inteligente, Renato, porque um dos desafios da franquia é você encontrar pessoas que verdadeiramente se identificam com o negócio, que têm habilidade na área, né? E outra coisa, o franqueado, ele tem que ser uma pessoa que ele se envolve com a operação. Ele tem que ser alguém que está dentro do negócio. E quem melhor que não uma pessoa que trabalhou com você durante alguns anos, que você pôde observar o seu ritmo de trabalho, seu espírito de liderança. Aliás, você forma liderança em todos os seus colaboradores, você desenvolve essa competência, ele está pronto para ser o melhor franqueado
que você poderia ter. Parabéns, a iniciativa é genial. Perfeito, Luiz. E acho que você concluiu bem, né? Nós não precisamos da pessoa que tenha o capital para investir. Isso. E sim da pessoa que tem o envolvimento e o conhecimento para se doar. Exatamente, e esse é um dos problemas. Outro dia, eu estava assistindo agora, que eu gosto de assistir de vez em quando, aquele filme Fome de Poder. Nossa, ele relata bem essa nossa conversa. Não é? É. O Fome de Poder, para quem não sabe, ele é um filme que conta a história do nascimento do McDonald's, né? E uma das dificuldades que eles tiveram no início foi que ele buscou nos campos de golfe pessoas que tinham dinheiro para investir e abrir o McDonald's. E dava sempre errado, porque o cara abria e botava lá o cunhado, o primo, alguém que não fazia nada para tomar conta daquele negócio, porque ele não queria trabalhar, ele só tinha o dinheiro, né? E isso foi dando errado sistematicamente. Até que ele entendeu que ele deveria procurar pessoas que viveriam do negócio, que estaria lá dentro ele, a esposa, e fariam daquilo o seu meio de vida. E você, de forma brilhante, eu quero destacar, viu, Renato? Bacana, genial a sua ideia de, assim, ter um processo seletivo. Primeiro que trabalhar com você abre a perspectiva da pessoa se tornar um empreendedor, que é o sonho de todo mundo. Perfeito. Você prepara essa pessoa para que ele seja um empreendedor de sucesso, porque se ele não for, o seu negócio está prejudicado. Isso. Então, eu diria que é a corrente positiva, é a corrente do bem e que faz com que todos se deem bem a partir de todos obterem os melhores resultados. É a essência da ética. Isso, Luiz. E olha como os pilares da empresa eles começam a se fundir. Inovar não é só ruptura, é fazer algo diferente a nível de gestão e processo. Nós estamos inovando na forma de empreender. Perfeito? Bom, Renato, eu quero, antes de encerrar, porque aqui passa muito rápido o tempo no Masterbiz, aliás, com o Renato eu vou ter que trazer ele aqui mais umas 2 vezes, viu? Porque temos, olha, a pauta de coisas que nós temos para falar aqui e o nosso tempo já está perto do final, mas eu vou te dar 1 ou 2 minutinhos, por gentileza, para você falar um pouquinho sobre aquela ferramenta de inovação que você disse que é uma nova tendência e está realmente trazendo muita oportunidade. Legal, Luiz. E é importante eu deixar essa mensagem. Ao chegar aqui no estúdio, eu fui perguntando para algumas pessoas se eles conheciam a ferramenta ChatGPT. Eu respondi não. Exato, e eu fui perguntando para algumas pessoas aqui. E ontem, falando com o meu time tech, eu falei, gente, olha, a gente aqui sabe o que é, mas vamos começar a perguntar para fora. Né? E a gente tem feito esse exercício e a gente percebeu que poucas pessoas conhecem essa ferramenta de inteligência artificial. E o que nós estamos vivenciando agora, que é importante que todos saibam? Nós estamos na onda 1 da inteligência artificial, ou digamos que na onda 2, na onda 1,5, porque nós já tivemos algumas ondas anteriores. Sendo que ela está se preparando para se transformar a forma de você trabalhar e pensar. Se você fizer uma experiência de pergunta a uma ferramenta como o Google, você vai ter lá várias opções de pesquisa. Mas se você fizer a mesma pergunta para o ChatGPT, aí você vai ter uma surpresa. A surpresa será tão grande que foi aplicado nessa ferramenta exames de CRM, exames da OAB. E em todas as aplicações de exame, a ferramenta de inteligência artificial passou, tá, com índice de aprovação de 80%. Quer dizer que a ferramenta passa nos exames da OAB e também da Ordem dos Médicos. Isso. E aí eu vou, assim, ela apoia hoje profissionais de marketing, você fala, eu quero fazer uma campanha para atingir determinado público. Se escreve demais a inteligência artificial, você fala, por gentileza, resuma em 5 linhas. Estou com preguiça. Resume um pouquinho isso para mim. Profissionais de tecnologia precisam escrever um código para fazer uma predição, uma tomada de decisão, usando essa base de dados. Então, lembrem que nós falamos no início, o tempo de ruptura está muito mais célere.
Não são mais 10 anos para uma transformação abrupta. Hoje nós podemos ter em meses. Em meses. Então, daqui 10 meses, ou daqui 1 ano, numa nova entrevista, é muito provável que nós tenhamos uma inteligência artificial nos apoiando aqui. E não mudando e nem trocando, né, as pessoas, e sim apoiando. Eu vou já deixar aqui uma ideia para que no futuro a gente faça aqui um Master Business com você, comigo e com a inteligência artificial. E a gente faz uma discussão aqui, a gente joga um tema, aí você fala Isso. e a inteligência artificial Boa. fala e nós vamos buscar uma conclusão junto com o telespectador. Amei a ideia. Vamos. Tá ótimo. Convite Renato, aceito. muito obrigado, viu, pela sua presença aqui no Master Business, pela qualidade das informações que você sempre traz, pela o elevadíssimo nível de inovação que você cria dentro dos seus negócios e compartilha aqui de uma maneira generosa com todo o público do Master Business. Estou muito grato. Obrigado, Luiz. Sempre disponível para compartilhar e, claro, aprender com você também. Ah, imagina. Então, ok, meus amigos, esse foi o nosso Master Business de hoje. Eu mesmo aprendi bastante. Acredito que vocês também possam. Verifica aí, procura esse chat GPT, procure, estude, porque ele será a diferença no futuro. Então, só nos resta agradecer aqui o carinho da sua audiência, renovar o compromisso de trazer pessoas inteligentes como Renato Rodrigues aqui para compartilhar informação de qualidade com você. Um forte abraço, até nosso próximo encontro, tudo de bom. Tchau. Renato, obrigado.